O secular centro histórico de Icó, distante 375 quilômetros de Fortaleza, conserva o charme do período colonial brasileiro. A arquitetura de estilo barroco com linhas neoclássicas, presentes em diversos sobrados e casarões, são heranças de um tempo de riquezas, quando a vila era um importante entreposto comercial do interior da província do Ceará. No centro histórico, os prédios conservam detalhes arquitetônicos do século XVIII e XIX. Entre as edificações que fazem parte do centro histórico, a Igreja Matriz, o Teatro da Ribeira do Icó e a Casa de Câmara e Cadeia, além de diversos casarões, são algumas das preciosidades arquitetônicas que permanecem preservadas. Na Casa de Câmara e Cadeia, uma construção de 1744, podemos ver porque ela era considerada uma das mais seguras do estado. Suas paredes chegam a medir 1,5 metro de espessura e seus portões são verdadeiras fortalezas. Nessa edificação, personalidades cearenses chegaram a conspirar contra o Império de Dom Pedro, num movimento conhecido como Confederação do Equador. A importância que a gente pode dar ao Icó, à cidade do Icó, a nossa Icó, é que lá teve uma decisão, primeira no Ceará, de ser contra o governo imperial de Dom Pedro I e não aceitar a Constituição. Essa foi a coisa mais importante do momento político no momento do Império. Perto da Casa de Câmara e Cadeia, o Largo do Teberge, entre duas ruas antigas, era o caminho obrigatório para o gado que passava ou que era comercializado na cidade. Além de servir de passagem para os comerciantes, o largo também foi um importante ponto comercial para a produção agrícola e pecuária do sul do estado. Do largo é possível visualizar uma parte significativa das edificações históricas de Icó. A colonização do Icó coincidiu com o início do ciclo do couro. Quer dizer, lá eram grandes fazendas de gado, tudo isso para exportar para a Europa. Então, aí já começa a importância. Devido a isso aí, o Icó ficou muito procurado por grandes fazendeiros comprando terras lá, comerciantes, grandes comerciantes do Pernambuco, tanto vindo do Recife como de Olinda, e também comerciantes portugueses. Então, esse povo foi que começou a dar aquela retomada do crescimento do Icó, e teve outro fato muito importante. Ele foi entreposto entre o Porto de Aracati e o estado da Bahia. Outra coisa também, muito importante lá do Icó, que ele fazia também a comercialização de tudo que vinha do Piauí para o Pernambuco. O gado vinha do Piauí, passava no Icó. Icó é que era a terra fértil, tudo isso, de lá é que ia para o Pernambuco. A poucos metros do Largo de Teberge fica a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Expectação. A igreja é a construção mais antiga de Icó, com cerca de 300 anos. Uma relíquia da época em que o município vivia da glória do couro e do charque. Outro templo religioso que também compõe o sítio histórico é a Igreja do Bonfim. A Igreja do Bonfim faz parte do único conjunto de arquitetura barroca no Ceará. Ela foi construída em 1749 por Bento da Silva, primeiro capitão-mor de Icó, para abrigar a imagem do Cristo crucificado que veio de Portugal e ainda hoje é cercada de lendas. A devoção ao Senhor do Bonfim é cheia de lendas seculares. Dentre elas, há uma afirmando que no altar-mor da igreja existe uma baleia adormecida e que, se a imagem do Senhor do Bonfim for retirada, começará a jorrar água do altar e Icó se tornará um braço do mar. Aqui acontece a terceira maior festa religiosa do estado.
No período de 23 de dezembro a 1º de janeiro, por aqui circula mais de 100 mil pessoas. E a igreja, como é pequena, ela não comporta muitos fiéis. E resolveram então construir uma nova igreja para abrigar a imagem do Bonfim. A igreja foi concluída e terminada. Aí no dia de tirar a imagem do Bonfim, para colocar naquela igreja, os fiéis, com medo da lenda, né, da baleia acordar e começar a jorrar água, a conclusão é que não deixaram levar a imagem para lá. E a imagem continua aí na igreja do Bonfim, devido ao medo da lenda que os moradores têm de a baleia acordar e aqui virar um braço do mar. Além do Cristo crucificado, outras imagens sacras do século XVIII e XIX permanecem preservadas na Igreja do Bonfim. De arquitetura simples, mas com um enorme valor sentimental e cultural para o povo de Icó, a Igreja do Bonfim possui planta retangular, típica da arquitetura religiosa brasileira. Sua fachada principal é dividida em 3 módulos por cunhais correspondentes às respectivas naves. Ao lado da Igreja do Bonfim, a antiga residência do Barão do Crato é um exemplo da forma simples que viviam os homens com títulos de nobreza naquela época. Historiadores estimam que o sobrado, de estilo colonial, foi construído no final do século XIX. Depois de quase ruir em consequência de anos de abandono, o sobrado foi comprado e reformado por particulares em 1943. Das histórias que brotam dos casarões de Icó, reza a lenda que o Barão do Crato teria construído um túnel para conduzi-lo até o Teatro da Ribeira de Icó, o mais antigo teatro do estado do Ceará. Construído em 1860, a edificação neoclássica é composta por 2 pavimentos. A sua fachada principal é marcada por um frontão que apresenta um conjunto de colunas duplas que marcam os acessos ao hall de entrada em arco pleno. Tombado em 1983, hoje o Teatro da Ribeira do Icó é palco para as mais diversas manifestações culturais. Em 2005, nós tivemos a inauguração realmente do teatro, porque existe uma lenda do teatro, que o teatro nunca tinha sido inaugurado. Então, nós recebemos aqui no nosso município o ministro Gilberto Gil, na época, e todas as autoridades, Luiz Fernando, que é presidente do IFAM, nacional do IFAM, o superintendente. Então, recebemos para realmente realizar a inauguração do teatro. E desde então, que a gente tem pautas, para o teatro, nós realizamos 2 festivais de música, um festival que assim, abrangeu não só o estado do Ceará, mas vários estados. Então, o teatro, como ele é um ambiente muito agradável, ele é sempre solicitado para a realização de palestras, apresentações de dança. Com essas programações, nós estamos trazendo a população para o teatro e eles estão se apropriando da sua história. Em 1997, todo o sítio histórico de Icó, incluindo seus sobrados e casarões, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Depois disso, Icó foi escolhida, dentre 20 cidades históricas do Brasil, pelo Ministério da Cultura, para ter prioridade na restauração do seu patrimônio histórico e a primeira cidade cearense a ser incluída no projeto Monumenta. A cidade de Icó, ela foi contemplada no ano 2001 pelo programa Monumento, Existiam muitos imóveis públicos deteriorados, como também os privados, A Icó foi a única cidade do Ceará a fazer parte desse programa Monumenta, que é um programa do Ministério da Cultura, juntamente com o BID. A cidade ganhou muito, então, com isso? Ganhou muito, tanto na recuperação do patrimônio histórico, como também na parte de educação patrimonial. E a gente observa que hoje a cidade é visitada por estudantes, turistas, por historiadores, e curiosos que desejam conhecer o nosso patrimônio. Mesmo com o incentivo oficial do governo federal, a maior motivação para a preservação do patrimônio histórico de Icó vem dos próprios moradores da cidade. O cuidado com sobrados e casarões é um sentimento que passa de pai para filho. Um zelo pelo passado na esperança de que as novas gerações conheçam esse patrimônio. Pertenceu ao meu pai. Eu, com 2 anos de nascido, vim morar aqui.
E sempre foi um pedido dele, que por morte dele nunca deixasse isso aqui se acabar, conservasse da melhor maneira possível, da maneira que ele vinha mantendo. Isso é uma maneira, e isso eu continuo fazendo o pedido dele. E é o meu sonho, enquanto vida eu tiver, morar aqui.